e o Supremo Tribunal Federal perde o respeito. A população brasileira está revoltada com os ministros do Supremo e os militares dizendo que isso não pode continuar. Vocês lembram que o general Pujol disse numa reunião almoço em Porto Alegre que o dia que os brasileiros fossem para as ruas se manifestar contra o que estava acontecendo, os militares interviriam? Está pronto o cenário. O Brasil assiste estarrecido o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Não é que os ministros não se entendam mais. É uma disputa de poder interno dentro do Supremo Tribunal. Os a favor de Lula e os contra Lula. Os que estão a favor da democracia e os que estão a favor da esculhambação. Primeiro, examinam um habeas corpus em favor do Lula sem ele ter foro privilegiado. Não tem lugar nenhum que esteja escrito que ele tem foro privilegiado. Depois interrompe o julgamento de um habeas corpus, transferindo a sessão para 4 de abril, porque estavam cansadinhos as bonecas. Nesse período, o Toffoli entra na seara do Fachin e concede liminar em habeas corpus num processo que estava sob a guarda e o julgamento do Fachin. Não suficiente isso, o Gilmar Mendes manda um repórter da Folha enfiar uma pergunta na bunda. Mas o ministro Barroso manda prender toda a quadrilha que cerca o presidente Temer, encaminhando imediatamente a instalação de um terceiro processo de impeachment do presidente da República, do qual ele não tem escapatória. Você sabe o que aconteceu? De Portugal, Gilmar Mendes diz o seguinte: essas prisões têm que ser reexaminadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que é isso? Tem razão o general Mourão quando diz que há uma falta de moral no Supremo Tribunal Federal, que ele está envergonhado com a decisão dos ministros. E não só ele, vários oficiais generais estão manifestando publicamente. A revista Isto É, dessa semana, publica uma matéria extremamente densa e preocupante a respeito do que pensam os generais e o que eles vêm dizendo a respeito do comportamento do Supremo Tribunal Federal. O último estágio que nós tínhamos na política brasileira, dado a esculhambação, a falta de vergonha e a roubalheira no parlamento, a cassação de Dilma, 3 impeachments, 2 já arquivados contra o Temer, um terceiro a caminho, e o Supremo Tribunal Federal perde o respeito. A população brasileira está revoltada com os ministros do Supremo e os militares dizendo que isso não pode continuar. Já existem vários movimentos se mobilizando no Brasil inteiro para ir para frente do Supremo Tribunal Federal, dia 4 de abril, no dia do julgamento do habeas de Lula, para se manifestar contra uma posição absolutamente inaceitável de 6 ministros do Supremo que rasgam a Constituição. Quando diziam que isso não ia terminar bem, eu, sinceramente, achava que as coisas iam andar naturalmente até a eleição de outubro. Hoje estou convencido que acabou. Vão caçar o Temer. Como é que vai se colocar o Rodrigo Maia de presidente da República? Isso não tem o menor cabimento e é inaceitável do ponto de vista moral, porque ele é denunciado em 2 ou 3 processos de ter recebido propina da Odebrecht e das empreiteiras que são envolvidas na Lava Jato. E pior, o Dias Toffoli, nomeado pelo Lula, sem nunca ter passado num concurso para juiz, vai presidir o Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável. A população brasileira não vai permitir isso, porque o Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, olha, é melhor colocar o Tiririca, né? E olha, pode ter certeza que o Tiririca será muito melhor presidente do Supremo que o Toffoli. Não tenho a menor dúvida disso. Portanto, meus amigos, nesta sexta-feira que antecede a Páscoa, podem ter certeza que de harmonia não tem nada.
Brasília vive um caldeirão, a política brasileira está no limite e o Supremo Tribunal Federal é o responsável por essa esculhambação que a nação está passando agora. Porque os seus ministros deixaram há muito tempo de ser ministros isentos para serem militantes políticos. Alguns do PT, outros do PSDB e outros por interesses pessoais que um chega a mandar o outro fechar o escritório de advocacia. O Brasil está se perdendo não pela população, porque a população é ordeira e se manifesta quando é convocada. O Brasil está se perdendo pela irresponsabilidade de seus representantes, ou no Poder Executivo, Legislativo e agora, surpreendentemente, no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. É tempo de parar, é tempo de se rediscutir o Brasil. Mas antes disso, vocês não têm uma menor dúvida, esses militares que estão criticando de forma veemente, de forma dura, de forma absolutamente forte o Supremo Tribunal Federal, não permitirão que os ministros esculhambem a democracia brasileira e rasguem a Constituição.